Assim, o Brasil vive um momento de bastante otimismo na parte da indústria de defesa, a partir, inclusive, de 2009, com a publicação da Estratégia Nacional de Defesa, ali no fim de 2018. Então, se houve, né, se não houve um grande avanço no investimento em defesa, houve ali alguma questão de um aumento do investimento qualitativo do Brasil, que se passou a investir mais na parte justamente de investimento em defesa em relação aos salários, né, que das Forças Armadas sempre foi uma relação de 80% para salários e o restante ficando para investimento e custeio. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Missão Desenvolvimento. Sou Paulo Gala e tenho a honra e a alegria de receber hoje aqui o Henrique Alvarez para falar um pouco sobre indústria da defesa, um dos temas chave para o desenvolvimento econômico dos países, né? Quem me acompanha sabe que eu toda semana, para não dizer todo dia, falo disso, né? Dos grandes investimentos que os países fizeram, que as nações fizeram em tecnologias, né, a partir da sua indústria de defesa, sendo talvez mais famoso de todos os Estados Unidos, né, que criou satélite, GPS, internet, Elon Musk, SpaceX, Tesla, né, tudo. Se você olhar lá atrás, tem na origem o governo tomando risco naquelas inovações, tomando risco naqueles avanços tecnológicos, né? Então é um tema apaixonante, um tema muito interessante, e a gente tem a alegria, né, o prazer de receber hoje o Henrique Alvarez, que é um especialista nesse tema, que estuda isso a fundo e que vai contar aqui para a gente histórias muito, muito interessantes, muito importantes. Então, Henrique, gostaria de te dar as boas-vindas, agradecer a sua boa vontade aqui de ceder uns minutos para conversar com a gente. Começa falando um pouquinho de você, da sua trajetória, do que você está pesquisando, antes da gente começar aqui o papo. Seja muito, muito bem-vindo. Obrigado. Eu que agradeço o convite, agradeço a todos que estão assistindo. Eu comecei minha trajetória, eu sou formado em História pela Federal Fluminense, a UF, onde eu comecei a estudar a história da indústria bélica brasileira. Até cheguei a publicar livros na área sobre a crise da indústria bélica ali após o fim do governo militar, né, e me dediquei ali tanto a estudar essa parte, e como se estudava muito pouco indústria de defesa na faculdade de História, né, tinha muito estudo sobre cultura, muito pouco sobre a parte econômica, eu estagiava na engenharia de produção, né, com o professor Eduardo Brick, capitão de mar e guerra. Eu fazia o curso de História, estagiava na engenharia de produção, mapeando a indústria bélica brasileira atual, né, como iniciação científica. E acabei migrando para a área de estudos estratégicos, né, que é vinculada às relações internacionais, onde eu desenvolvi minha dissertação de mestrado, estudando o financiamento da FINEP para a indústria de defesa. Foi um período bem interessante ali, porque eu, enfim, isso está publicado, Henrique? Está publicado? Qual é o título da tese, da dissertação de mestrado? A de mestrado é o financiamento da FINEP para inovação e capacitação industrial para a defesa. Legal. A gente acha isso online? Acho. Foi premiado pelo Ministério da Defesa também, ficou Legal. em segundo lugar e tal. Espetacular. Então foi assim, um trabalho, acho que talvez um dos melhores trabalhos que eu já fiz ali, porque eu consegui mergulhar a fundo, de fato, nesse projeto da FINEP, foi bastante enriquecedor. E a partir dali eu dei prosseguimento, dessa vez na UFRJ, né, no doutorado em políticas públicas, estratégia de desenvolvimento, onde eu estudei os efeitos da crise econômica a partir de 2014 a 2022, né, crise econômica e política, como eu coloquei, né, esse período de 2014 a 2022, sobre a base industrial de defesa no Brasil. Né, essa foi minha tese de doutorado publicada agora, recentemente. Então essa é mais ou menos a minha trajetória acadêmica no estudo de defesa. Boa, fantástico. Vamos começar um pouco falando do papel da FINEP no financiamento da indústria de defesa. Acho que até para resgatar um pouquinho o seu trabalho de mestrado ali, esse é um tema interessantíssimo, né? Semana passada eu estive reunido com o pessoal da FINEP. A FINEP tem sido fortalecida agora, né? O governo tem dado muito mais atenção, né? Tem alguns exemplos, algumas coisas que você destacaria, né, dessa relação FINEP-indústria de defesa, de tecnologias que vieram daí? Quais foram as grandes conclusões? Porque, assim, daqui a pouco a gente vai falar de desgraça, né? Porque esses últimos 10 anos não têm sido muito promissores para a indústria da defesa, e com a crise econômica tudo se complicou. Mas antes de começar a falar da desgraça, assim, tem bons exemplos que você trouxe lá de trás, da FINEP? Quais são as boas histórias que você tem para contar disso, de financiamento tecnológico no Brasil, a partir de FINEP, do orçamento da defesa e assim por diante?
São muitas boas histórias, infelizmente, né? Eu estudo o período de 2007 a 2015, sobretudo o período de 2007, o financiamento foi muito maior. Teve programa Inova Aerodefesa, né, que não foi, digamos, um êxito, no sentido de que alguns programas... Como chamar o programa? Inova Aerodefesa. Inova Aerodefesa. Isso, ele teve alguns problemas relativos à execução dele, acabou liberando menos recursos do que esperado, mas, como um todo, a FINEP foi extremamente importante nesse período para o financiamento de defesa no Brasil. Né? Assim, de boas histórias tem muitas. Né? O próprio KC-390, né? Enfim, que é um sucesso da Embraer. A Embraer tomou dinheiro na FINEP para desenvolver o KC? Sim, sim. Diversos programas tecnológicos que a FINEP desenvolveu foram para o desenvolvimento do KC-390. Né? Que é um sucesso. Algum, assim, de trem de pouso, esse tipo de coisa? São de peças, de partes, de avião? Porque, como boa parte dos projetos da Embraer foram reembolsáveis, né, eles são menos explícitos na descrição, geralmente. Foi algo que eu percebi durante a dissertação. Então, você tem ali financiamento para desenvolvimento de asa alongada, programa de P&D, né, enfim, são financiamentos gigantescos, os maiores que eu vi na Embraer para defesa, da FINEP para defesa, mas boa parte deles eram reembolsáveis, então, assim, eu não tenho como precisar... Mas o dado que a gente tem é que a Embraer conseguiu pegar muito reembolso, muito dinheiro disso vindo de fundos de pesquisa pública, é isso? Sim, sim, e para o KC-390 também. Especificamente então, para o KC-390, que hoje é um sucesso retumbante, né? Todas as forças aéreas do planeta compram esse KC, é impressionante, né? Assim, e países com forças aéreas sofisticadas, né? Áustria, Holanda, Suécia, agora vai ser a Suécia. Porque tem a sua própria indústria aeronáutica, faz gripe e vai comprar um KC, né? Exatamente, né? Portugal, agora, a Hungria também, mas agora a Índia, né? Está muito perto, porque o C-130J do Hércules da Lockheed saiu da disputa, então ficou entre o KC-390, né, o C-390 agora, e o A400 da Airbus, então, assim, é o favorito ali para ganhar, e essa da Índia é gigantesca. Né? Imagina que o C ou o KC-390 seja mais barato que o avião da Airbus, não? Você tem esses dados? Sim. O A400, ele é um avião até maior, então ele deve ser... KC-390, estou pensando em comprar um. Quanto que custa um bicho desse? Se não me engano, agora não estou no número de cabeça, mas acho que um Boeing do menor é 100 milhões de dólares, mais ou menos, a conta que eu tenho. Fico imaginando se um KC desse custa 30 milhões, 40 milhões. Só ordem de grandeza, assim, você não tem. É porque os valores para a indústria de defesa, eles variam muito, dependendo do cliente. Se for um cliente... se for um cliente que tem um lote maior ou menor, e também se ele quer mais transferência de tecnologia ou menos. Acredito que a exportação para a Índia vai ser mais cara, porque eles querem produzir lá, boa parte deles, então o preço é maior. Né? É como os Gripen, por exemplo, a gente está comprando eles mais caros do que comprar de prateleira. Então, eles estão ensinando a gente a fazer muita coisa, né? Estão ensinando algumas coisas o Brasil desenvolveu, como cockpit, né? Então a tecnologia do cockpit unificado, né? Algumas coisas o Brasil está desenvolvendo, e aí fica mais caro, né? Do que seria uma unidade de prateleira. Que outras histórias a gente tem, além que você destacaria ainda de sucesso de FINEP, que não ligado à aeronáutica, assim, das que você mais gosta, das que você acha legal, assim, que você estudou? Enfim, a aeronáutica eu acredito que são os principais estrategicamente, né? O Mar-1, míssil anti-radiação, que não virou agora, né? Ele está cancelado o programa, mas foi gerado... O que é isso? É um míssil anti-radiação, chama Mar-1, é isso? Isso, ele segue o radar, né? Enfim, é um míssil que tem uma antena passiva, né? E ele vai seguir a radiação de radares para atingir baterias antiaéreas. Foi desenvolvido pela Mectron, né? Enfim, está paralisado agora, mas a Embraer também ajudou nesse projeto. Agora, com exceção da aeronáutica, eu gosto muito do projeto do Guarani, né? Embora seja um projeto da Iveco, que é uma empresa estrangeira, o Guarani está indo bem, né? Pelos últimos dados que eu vi, as notícias são boas, né? Sim, ele já está consolidado, né, ali no caso no Exército Brasileiro, foi exportado para o Líbano, então assim... E a Iveco, ela é pedaço italiano, é isso? Isso, ela é italiana, mas a propriedade intelectual do Guarani é brasileira. É brasileira. Tá? E a FINEP ali vai colaborar com 12 milhões, não é uma quantidade de recursos, enfim, gigantesca, né, mas que é mais ou menos metade do programa de desenvolvimento do Guarani, e acaba sendo um projeto, enfim, estratégico e que funciona, né? Ele, de fato, hoje é a base ali
do transporte de tropas brasileiras. Ela financiou... É quase um KC da ordem de grandeza de um KC-390, assim, de sucesso, o Guarani? Se fizer um rol aí... Não tem nada que se compare ao KC-390 hoje na indústria. Mas também é uma boa notícia, é algo que funciona, o exército brasileiro usa muito e a gente está exportando para outros exércitos, é isso? Sim, é algo foi muito satisfatório. O Guarani é o que ele é? Um veículo de transporte de guerra, é isso? Isso, é um veículo de transporte de tropas blindado. E ele pode ser utilizado outro tipo de torre, então ele pode ser utilizado em configurações antiaéreas, por exemplo, dependendo do canhão que se colocar ali em cima dele. A FINEP financiou também o projeto VBR, que seria o Guarani com um canhão de 90 milímetros para substituir o Cascavel. Mas esse ela financiou, se desenvolveu, mas na hora de se decidir de quem ia fornecer a torre, o projeto ficou paralisado por corte de gastos do Exército. Aí não foi para frente. Algum mais que você destacaria dessa, então, bom, você falou dos mísseis, falou do Guarani, do KC, acho que essas são as estrelas, né? Assim, seria dos que eu destaco os principais, mas teve enfim, uma série de outros desenvolvimentos, por exemplo, da Mectron para utilizar no programa Mectron é uma empresa brasileira? Era uma empresa brasileira, ela pertencia à Odebrecht, né, ela tinha sido comprada ali pela Odebrecht, e ela era a Missile House, né, como se chama, ela é a fabricante de mísseis brasileira. Ela estava numa crescente bem grande, né? Ela estava desenvolvendo projetos como o próprio Marum, né, o míssil anti-radiação, mas o Mansur... E ela quebrou? O que aconteceu com ela? Por conta ali teve a Operação Lava Jato, enfim, a Odebrecht entrou numa crise severa e vendeu a parte de comunicação dela para uma empresa de capital israelense, que é a AEL, né, do Rio Grande do Sul, mas que é uma empresa de capital israelense que pertence ao BIT israelense. Acho que estava nas notícias aí essa venda faz o quê? Um ano? Quanto tempo? Não, foi em 2016, logo quando teve todo esse problema, a Odebrecht teve que vender. Essa parte de comunicação vai para essa empresa israelense, é uma venda até problemática, por conta cheguei a mencionar num dos artigos no blog, o Link BR2, que é o sistema de criptografia da aeronáutica, né, que estava nesse pacote. Então, era produzido por uma empresa nacional, que era a Mectron, o sistema de criptografia e de comunicação da aeronáutica, e ele acaba sendo vendido por uma empresa estrangeira, que agora é quem fabrica, né, um sistema, e você contar com o sistema de criptografia de uma empresa estrangeira, fornecido por uma empresa estrangeira, ainda que os protocolos, os códigos sejam utilizados, fabricados por empresas nacionais, é problemático, né? Vide o caso da CryptoAG, né, empresa suíça, esse caso foi emblemático, né, que era uma empresa suíça que fornecia sistema de criptografia para forças armadas no mundo todo, e que se descobriu que quem depois estava por trás dela, né, quem estava por trás dessa empresa era a CIA, né? Inclusive, eu falei por conta disso. Inclusive... Criptocia, né? Pois é. Inclusive, na Guerra das Malvinas, os argentinos não conseguiam entender por que a Inglaterra sempre sabia onde estava o submarino deles. Eles passaram a trocar os códigos de hora em hora, inclusive, ali, para tentar... Eu não entendi. E o pior de tudo, né, é que se você for entrar no portal de transparência e digitar CryptoAG, você vai ver que a Marinha comprou máquinas de CryptoAG para usar nos submarinos do ProSub, né? E não deu explicações sobre o que você... Ela diz que ela vai usar tokens da Cryptos, né, que é uma empresa de cibersegurança brasileira. Esses tokens na máquina da CryptoAG conseguiriam impedir, enfim, esse tipo de coisa. Eu acho complicado, né? Ela não deu explicações satisfatórias sobre isso e Tá aí uma boa explicação clara de por que a gente precisa ter inovação doméstica, né? Inovação nacional, de propriedade nacional, de território nacional, para ter garantia da soberania, né? Sim. Ainda mais hoje em dia, com tudo digitalizado, você tem sistemas cuja criptografia você não domina, não precisa falar mais nada, né? O seu adversário aperta lá no iPhone dele, ele vê onde está o seu submarino, né? Na batalha naval dele, né? Exatamente. O caso, por exemplo, do GPS, né, norte-americano, porque a Avibraz ele produz o MTC-300, né, que é esse míssil, o míssil de cruzeiro brasileiro, né? Esse míssil também é um produto de alta qualidade, né? Oi? Também é um produto de alta qualidade, né? Sim, e estratégico, né? Ele percorre 300 quilômetros, talvez até mais. É que o Brasil não pode exportar. Como ele chama? MTC-300. MTC-300. O 300 ponto do alcance, que supostamente é de 300. Talvez ele alcance mais, mas é que o Brasil é signatário do MTCR, que é um tratado em que ele se auto-impede de exportar mísseis com alcance maior do que 300 quilômetros. Então ele diz que é 300, mas talvez sejam até mais.
Então, é um míssil estratégico, né, de cruzeiro, mas ele tem guiamento inercial e por GPS. Só que o GPS quando a gente fala, é um guiamento georreferencial norte-americano. Então, no fim das contas, a gente dispara o míssil, mas quem decide se atinge o alvo ou não são os Estados Unidos, né? Porque eles têm parte ali da tecnologia. Então, o Brasil precisa desenvolver o seu próprio GPS, assim como China, assim como... aliás, a China fez o Baidu, né? Eles fizeram o sistema deles, né? Já tem a rede de satélites dele e tudo mais, né? Exatamente, fundamental, né? A gente está atrasado aí nesse campo, né? MTC-300 também financiamento da FINEP aí no meio. Também tem financiamento da FINEP. Sim, é muita coisa financiada pela FINEP, ela cumprindo uma função, mesmo sendo do Ministério da Ciência e Tecnologia, ela acaba cumprindo essa função de desenvolver, né? O Brasil é meio desorganizado na questão do desenvolvimento para a inovação e defesa, e a FINEP acaba tendo que cumprir com esse tipo de obrigação para financiar a inovação em defesa, né? Já que não existe algo centralizado no Ministério da Defesa para isso. Você pegou coisas do BNDES nisso também? Você chegou a trabalhar com isso ou não? O seu foco era especificamente em FINEP? Meu foco era a FINEP, mas o BNDES participa do Inova Aerodefesa, ele também participa de uma série de projetos ali do programa ProSub. Inclusive o BNDES está ali no meio financiando também. Assim, é de fundamental importância, embora não seja o meu foco ali na... Mas ele é parte desse ecossistema aí de inovação pública e do sistema de defesa, né? De inovação, na própria constituição da BID, né? Ele é acionista da própria Embraer, né? Ele está aí no meio da tentativa de solucionar o problema da Avibraz, né? Que é bastante grave. Então, como que está, antes de falar da catástrofe, que foi esse período pós-2015, como que está a Avibraz? Você tem acompanhado aí os desdobramentos recentes? Ainda está um imbróglio lá? Como que está isso? Sim, a Avibraz é a grande empresa do setor de defesa do Brasil, né? Depois de com exceção da Embraer. Tem os dados, inclusive, quando a gente vai fazer gráficos sobre a questão do financiamento de defesa, sobre a economia de defesa, a gente tem que fazer gráfico com a Embraer e sem a Embraer, porque a Embraer contamina os dados completamente, por ser gigantesca. Então, a Avibraz seria essa segunda grande empresa no sentido de tecnologias que ela desenvolve e tudo mais. O problema é que está cada vez pior a situação, né? Então, você teve aquela tentativa da Defentex australiana de comprar a Avibraz, que não foi para frente, porque não ganhou respaldo na própria Austrália, né? Eles preferem desenvolver essa estratégia deles de defesa com disparos de mísseis de cruzeiro, né, na costa para proteção contra a China, com tecnologia norte-americana, com apoio dos americanos, e não numa tecnologia autônoma. Então, não ganhou respaldo a compra deles lá. E a Norinco teria todo aquele, embora seja gigante, chinesa, mas teria todo aquele problema de sanções dos Estados Unidos. Ainda mais agora com o Trump, né? Ia ser problemático. Até porque parte da nossa indústria depende muito dos Estados Unidos. Essa é a segunda que teria interesse em comprar a Avibraz, né? Essa chinesa, como chama? Norinco. É uma grande empresa de defesa. Tá. Então, aí agora se tinha a solução de um investidor nacional, misterioso, até agora não se sabe quem é, mas que negociou com o sindicato, então, e foi tudo ok, o sindicato topou o que foi proposto, até porque são mais de quase 2 anos de salário atrasado, né, as multas e tal, o sindicato negociou 2 anos de salário atrasado. Meu Deus. É uma crise humanitária ali, né, não só estratégica, né. E o que aconteceu é que, na hora de fechar, novamente, parece que houve problemas com o João Brasil, que é o acionista da empresa, né, herdeiro da empresa, e parece que ele criou novos empecilhos e não foi para frente a negociação, que era ideal, que ia ser um grupo nacional que ia adquirir, enfim, parece que estava tudo certo com os trabalhadores, eles iam, inclusive agora, fim de ano, né, eles iam poder ganhar ali o salário deles, e, enfim, acabou dando tudo para trás novamente. Parece que o acionista está criando problemas para essa compra. Bom, já que começamos a falar de coisa ruim, vamos lá, né? Então, 2015 é um ponto de inflexão ali, 2016. Como é que é o resumo, né? O abstract da sua tese de doutorado, né? Qual é o resumo, né, de tudo isso que você viu, que você estudou, né? Como é que você passaria esse filme de maneira resumida? Assim, o Brasil vive um momento de bastante otimismo na parte da indústria de defesa, a partir, inclusive, de 2009, com a publicação da Estratégia Nacional de Defesa, ali no fim de 2018. Então, se houve, né, se não houve um grande avanço no investimento em defesa, houve ali alguma questão de um aumento do investimento qualitativo do Brasil, que se passou a investir mais na parte justamente de investimento em defesa em relação aos salários, né, que das Forças Armadas sempre foi uma relação de 80% para salários e o restante ficando para investimento e custeio. Ali salários tomam 80% da verba, é isso? Sim, salários e pensões tomam 80% do orçamento de defesa. Estava se diminuindo essa proporção. De cabeça esse orçamento, grosso modo, ou não?
Acho que já deve estar na altura de 30 bilhões 30 bi. Em dólares. Talvez mais, assim, dependendo do... Então, uns 25 bi vai para salário e pensão. Por aí. Se meu dado não está desatualizado, né? Porque de cabeça, assim, eu posso estar pensando numa estatística até menos recente. Mas por aí. Então, essa proporção estava diminuindo, o investimento subindo, e principalmente em grandes projetos. O Guarani, o KC-390, o Gripen. Então, esses grandes projetos estavam ganhando cada vez mais orçamento. Diversas empresas começaram a entrar, então, empresas do setor privado, então a Odebrecht, a Camargo Correia, enfim, empresas do grande capital privado começaram a adentrar ali no mercado de defesa brasileiro. Né, se falava ali sobre investir em torpedos, assim, coisas que o Brasil ainda não tinha desenvolvido até então. Então havia ali um grande otimismo em relação a isso. A crise de 2015 e 2016 acaba fazendo com que haja uma redução drástica desse orçamento de defesa, e esses projetos já começam a balançar a partir daí. Mas mais do que crise econômica, há uma crise política também. Né? A Operação Lava Jato vai afetar o Odebrecht, portanto vai afetar a Mectron, que vai ser vendido, uma série de empresas vão... o investimento dessas empresas do setor privado vai minguar também, né, vai acabar sendo reduzido. Enfim, fora, por exemplo, a Lava Jato atuou também no programa nuclear brasileiro, né, o almirante Otton, pai do programa nuclear brasileiro, foi preso durante a Operação Lava Jato, enfim, depois acabou se descobrindo ali que enfim, envolvimento de venda de sentença no meio, que a pena dele foi mais alta porque queria se amedrontar outros enfim, delatados, enfim, teve toda uma problemática em relação a isso, e ele foi preso e o programa nuclear brasileiro ficou parado, e consequência do programa nuclear brasileiro parado, o ProSub também, já que é o programa do submarino nuclear, também vai minguar. E aí, então, você tem todo esse problema, e aí vai ter algo ainda pior, né, que vai ser para o setor de defesa, né, não entrando em juízo de valor, mas que vão ser as políticas de austeridade, políticas com teto de gastos, por exemplo, porque começa aquela estratégia nacional de defesa não caber mais no orçamento, já que há um teto sobre isso. Tanto que o governo Temer e o governo Bolsonaro tentam driblar o teto por 2 vezes, fazendo aporte de capitais na estatal da Marinha, né, a Ingepron, fazem aportes bilionários, já que eles não eram cobertos pelo teto. Então, eles financiam o programa ProSuper, que é o desenvolvimento das fragatas brasileiras, construídas no Brasil, inclusive a Embraer faz parte, né, desse programa. Isso avançou, né? Quanto que eles aportaram? Você tem esses valores? Sim, no governo Bolsonaro foram 7 bilhões, no governo Temer foram 2 bilhões, eles aportaram na Ingepron, por fora do teto. Foi. E por isso que o programa ProSuper, inclusive, é o mais bem sucedido no cronograma, né? Ele está cumprindo bem o cronograma. Os submarinos estão prontos aí. Esse é o ProSuper, né? Das fragatas. O ProSub está atrasado. Não o ProSub, você está falando do ProSuper, que é de fragatas, é isso? Isso. O ProSuper ele foi financiado por fora do teto de gastos. E as fragatas estão em linha de produção? Como que está isso? Sim, já está para produzir ali a terceira dela, assim, tá? E ela foi um ritmo até mais acelerado, que é raro, né? O setor de defesa foi um ritmo bastante acelerado, o ProSuper, ele está indo bem. Mas ele foi financiado por fora com aporte de capitais na Ingepron para driblar o teto. Só que em 2019 o TCU fala, não pode, vocês estão driblando o teto, vocês estão fazendo uma artimanha aí. E aí o governo Bolsonaro, inclusive, para de fazer esse financiamento e o nível de investimento em defesa volta a cair, porque tem que caber no teto. Em 2022 decai muito o investimento em defesa, né? Até porque é ano eleitoral, então, enfim, os recursos acabam migrando para as outras áreas, né? E acaba que o investimento em defesa decai muito severamente, a gente está ali nas mínimas, porque aí você tem o arcabouço fiscal e tudo mais, então é necessário talvez se rever a ENDE, porque aquela ENDE desenvolvida ali em 2008, que vem sendo revista, ela parece que não cabe dentro de um teto de gastos. O que você está falando ENDE? Desculpa, é a Estratégia Nacional de Defesa. Tá. Foi criado em 2008, então, assim, um programa em que se dizia o que o Brasil tinha que desenvolver, o que tinha que desenvolver de maneira autônoma, ou seja, produção nacional, e tudo isso acaba não cabendo mais, talvez, no orçamento, essa quantidade de meios que o Brasil busca desenvolver. E esse período de 2015 a 20 foi um banho de sangue em termos de quebradeira de empresas, assim, o setor foi, imagino que tenha sido devastado, né? Foi uma luta por sobrevivência, né? Com algumas gloriosas exceções, né? O acaso nos protegeu, né? Que foi a venda da Embraer, né? Enfim, criminosamente, ali a Embraer se permitiu que se vendesse ela para a Boeing. Era um acordo terrível, aquele acordo.
ia se vender a parte comercial dela, que sustenta, da onde vem 80% da receita da Embraer. Então se dizia, não, a parte militar está fora, mas a parte militar é muito pequena e ela não teria mais uma série de vantagens, né, de sustento da parte comercial, desenvolvimento de tecnologias da área comercial para sustentá-la, né? Então, assim, era algo, enfim, criminoso que estava sendo tocado. Ia acabar com a Embraer, assim, ia acabar. Assim, porque, por exemplo, o que se dizia como motivação, não, a Embraer tem que ser vendida porque a Airbus comprou a Bombardier, né, que é a concorrente da Embraer no setor de aviação regional. Então, ela vai se tornar gigante e não tem como a Embraer sustentar. Esse era o argumento que se utilizava para dizer que essa compra era impossível. Era impossível não vendê-la para a Boeing. Só que qual era o problema? Primeiro que a venda da Airbus, da Bombardier para a Airbus era mais vantajosa para o Canadá, era um acordo um pouco melhor, era 51 a 49, um banco estatal canadense ia ter parte das ações, então era menos terrível, assim, digamos, menos dramático do que o caso da Embraer. E segundo que o motivo da Bombardier estar em crise, em falência, era justamente não conseguir concorrer com a Embraer, né? Os E2 eram muito melhores do que os C-Series, né? Como é que chamava esses Bombardier? Eu lembro, tinha uma época que eles eram... Era o programa do C-Series, né? Que era assim, o desenvolvimento dele... Era o C, não sei das quantas, né? Isso aí, tá certo. Isso. E aí, o que acaba acontecendo? A Airbus compra a Bombardier, e o que acontece? Que poderia ter acontecido conosco. O Canadá não tem mais a Bombardier, a Airbus acabou comprando o restante. Como que tá a Bombardier hoje? Tá meio sumida, né? O Airbus vai desaparecer, né? Vai pegar, absorver a engenharia, absorver a tecnologia e acabou. Aí sobrou só Sidu, esses jet ski, essas coisas aí. Mas avião, que é bom mesmo, acabou, né? Trens... Mas o avião acabou, a Bombardier comprou todo o restante. Nossa, que triste isso teria acontecido com a gente, com a Boeing. A Boeing, inclusive, absorve boa parte dos nossos, mais de 90%. A Airbus fez uma fagocitose da Bombardier, basicamente, que era o que aconteceria com a Embraer. Iria acontecer com a Embraer. Né? Tanto que boa parte dos nossos dinheiros foram absorvidos para a Boeing. A Embraer está tendo que pagar multas, porque a Boeing alega que a culpa foi nossa, sendo que a culpa foi da crise na Boeing, né, causada ali quando os aviões da Ethiopian Airlines e na Malásia ou na Tailândia, eles caem. Deixa eu te fazer uma pergunta técnica. Eu voo muito no Boeing 737 MAX. Você está tranquilo que o avião está bom já ou não? Você que é um especialista nisso? Você acha que os problemas foram superados? Tá bom, assim, acredito, até porque eu voo também nele, enfim, tranquilo. A Gol só tem 737 MAX, você tá voando de Gol. Então eu vou na Gol e acredito e confio nisso, mas o problema é que se descobriu depois que a Boeing sabia do problema no avião e que não quis falar justamente para não entrar numa crise. Fizeram um documentário no Netflix que é arrasador, né? O Downfall, é assustador aquilo, né? Exatamente, e aí ela está aí numa crise severa e a gente estaria ali com a Embraer provavelmente fechada. Se a Embraer fecha, não é só uma crise econômica, a gente perde a maior exportadora de tecnologia, é uma crise social também, né? Vamos pensar em São José dos Campos, sem a Embraer. Na cidade, né? Você tem ali... pobre, né, de tecnologia ia toda embora, né? Sim, e existe uma série de empresas que orbitam ao redor da Embraer. Então, enfim, o setor aeronáutico brasileiro... Você sabe que a gente tem uma tese de doutorado do ITA, não sei se você viu, a gente fez até uma conversa aqui no podcast com um economista que fez um doutorado no ITA sobre o setor aeronáutico brasileiro e mundial. Ele compara como é que o setor... Que o Brasil é o único país que tem um setor aeronáutico decente do mundo emergente. Ninguém chega nem perto do que o Brasil tem. Mas o que ele mostra é que a característica brasileira é que é um setor totalmente dependente da Embraer. 80% das vendas do setor aeronáutico depende da Embraer, ou seja, se acaba a Embraer, acaba o setor aeroespacial no Brasil. É uma dependência absurda, diferentemente do que acontece na França, na Itália, nos Estados Unidos, né? Em que tem várias empresas, tem um ecossistema constituído. O Brasil não, é uma andorinha só, né? Estamos fazendo o verão com uma andorinha só. Se ela for embora, acabou, né? Então... Sim. Por isso que era algo criminoso nesse sentido, né? A gente colocou em risco o maior tesouro tecnológico que o Brasil tem, né? Agora a VEG tá surgindo aí, mas a Embraer, né? A Embraer, inclusive, está num momento muito bom. É bom lembrar que quando se falava que a Embraer estava em crise porque ela estava dando prejuízo, ela começou a dar prejuízo em 2018 ali, mas ela estava 21 anos sem ter prejuízo, uma empresa do setor de aviação desde 97. Desde 97 ela não tinha prejuízo. Né? Então, assim, era uma empresa saudável e agora está aí. Agora explodiu, né? A ação subiu 150%, está com valor de mercado gigante, virou um negócio, virou um colosso mesmo, né?
Sim, cada vez maior, porque está conseguindo aumentar a carteira as compras, né, as vendas, no caso. Tem a IVE, né, a parte ali do desenvolvimento do carro voador, né? Dos carros voadores, né, como está sendo chamado ali. Fora, enfim, uma série de tecnologia que ela desenvolveu, né? O Brasil, por exemplo, tem o Ipanema Etanol, né? Desde 2005. Você tem o agronegócio brasileiro utilizando um avião que é movido a etanol, né? Mais de 700 unidades vendidas, e teve também gente que trocou o motor a combustível tradicional pelo motor a etanol nos seus Ipanemas antigos, né? Fora que existe também o Ipanema com motor da WEG elétrico também, mas que é só protótipo. Ainda não foi... É só um protótipo, né? Só uma experiência, no caso. Né? Mas já é algo bem interessante, ou seja, uma empresa um setor de tecnologia muito bem desenvolvido, né? E vigoroso. Quer dizer que a Embraer, né, segundo você contou aí, ela foi, na verdade, o acaso nos protegeu, porque ela, se tivesse sido comprada pela Boeing, teria sido a pá de cal em toda essa discussão aí do setor Isso, teria sido no Brasil, né? Então, um desastre absoluto naquele momento. A gente acabou sendo salvo por isso. Agora, uma série de programas atrasaram e a Avibraz ela entra em crise. Agora, a Avibraz nem por conta da crise econômica, né? Porque é o momento, inclusive, de maior ganho da Avibraz durante a crise de 2015, 2016, porque ela é uma empresa que vive de exportação. A maior parte do lucro da Avibraz é de longe exportar para esses mercados. Lá de fora. Quais são os países principais? Você tem mais ou menos na cabeça? Arábia Saudita, a Malásia também adquiriu o sistema Astros ali, para citar dois, mas uma série de nações, principalmente do Oriente Médio, compram, Catar, né, compram, enfim, meios da Avibraz. E ela estava numa crescente muito grande. O que ela culpa para a crise atual é a pandemia, porque ela diz que durante a pandemia se cai muito o volume de compras, e ela também não consegue negociar mais essas vendas, porque no mercado de defesa as negociações têm que ser feitas pessoalmente. Não dá para fazer por WhatsApp a venda de foguetes. É um negócio delicado, um negócio delicado, né? E aí ela disse que não conseguiu negociar e aí teria entrado nessa crise atual, principalmente por conta da pandemia, segundo ela. Então existe uma série de fatores que nos levam ao momento atual, que é um momento de crise com algumas vitórias, né? O KC-390 a gente vê ele ganhando uma série de disputas. A CIAT agora, com essa parceria com os Emirados Árabes, ela está conseguindo andar. CIAT é uma empresa brasileira também? A CIAT ela é fundada pelos engenheiros que saíram da Mectron quando ela é desfeita. Então esses engenheiros fundam a CIAT e ela absorve a parte de mísseis da Mectron, claro, sem o dinheiro da Odebrecht, então de maneira mais tímida, mas agora com os árabes financiando, ela está conseguindo se desenvolver. Só para citar um exemplo, né, para falar de uma história interessante, para citar um exemplo do porquê é importante o investimento na indústria nacional. Né? A CIAT ela desenvolve o MSS 1.2, que é um míssil anticarro, que estava há muito tempo sendo desenvolvido pela Mectron, assim, desde os anos 80, 70, o Brasil desenvolvia esse míssil, mas nunca conseguia. O que é esse míssil anticarro? Explica pra gente. Ele é um míssil que é disparado de ombro, né? É grande, na verdade, tem que colocar no chão ali o disparador, e ele dispara e atinge blindados, né? Principal função estratégica dele. E esses mísseis estão fazendo muito sucesso, principalmente porque eles têm sido muito eficazes na Ucrânia, os mísseis, principalmente norte-americanos, né, o Javelin. Né? E o Brasil teve um problema recente, que foi aquela rusga da Venezuela com a Guiana, em que se temia que os venezuelanos passassem pelo território brasileiro para chegar na Guiana. E aí se mandou blindados para lá, o Guarani, o Guaipuru, que também é um blindado da Iveco de produção nacional, né? Ele é um blindado 4x4, é mais como se fosse um jipão militar mesmo. E aí se queria mandar mísseis anticarro também para fazer essa proteção. O que acontece? Se fosse comprar o Javelin americano, ia ter uma fila de espera de uns 5 anos, porque ele está fazendo um sucesso enorme, muitos exércitos estão comprando. O Spike israelense, o Brasil já tinha comprado em 2022 e não foi entregue. Foi entregue agora, recentemente, mas até aquele momento não tinha sido entregue, porque Israel também estava com seus problemas militares e tudo mais, e não fez essa entrega. Quem que foi entregue, no fim das contas, e serviu às tropas brasileiras? O MSS 1.2, embora seja mais... ele é obsoleto, no sentido de que ele é de uma geração anterior, né? Tanto o Javelin quanto o Spike, eles são chamados Fire and Forget, né? Dispare e esqueça, ou seja, o militar faz o disparo, ele vai até o carro sozinho, o alvo sozinho, ele vai seguindo sozinho, e o militar pode correr e procurar um lugar para se esconder.
No caso do MSS-2, o disparo é feito e o militar, ele é guiado a laser, então o militar tem que continuar guiando o míssil com laser até o alvo. Entendi. Então faz barulho, faz fumaça e o cara tem que ficar parado ali, mesmo sabendo que ele está, né, o inimigo, ele fica ali guiando o míssil até chegar no alvo. Então é uma tecnologia anterior, mas foi a que ficou disponível, né? Assim, eu citei a Guerra das Malvinas, né? Teve o caso clássico da Guerra das Malvinas, que foi os franceses entregarem os códigos do Exocet para os ingleses, e aí os militares argentinos disparavam o Exocet e os ingleses tinham como desativar o míssil na trajetória, né? Tanto que você fala que o Exocet afundou uma fragata britânica, mas esse Exocet que afundou a fragata britânica, ele não explodiu. É que ele atingiu uma parte sensível da embarcação e o combustível dele causou um incêndio que afundou. E sem querer, então. Foi, mas o argentino acertou, mas ele não explode, né, por conta dessa questão da dependência externa. Por isso que produziu o Mansup, né, esse míssil antinavio brasileiro, que é baseado no Exocet, é fundamental porque a gente vai ter os códigos. O problema é que agora é compartilhado com os árabes, né? Espero que os árabes não entreguem os códigos quando for, ou seja, se um dia a gente precisar usar, espero que não, mas enfim, se for necessário. Como é que você está vendo, Henrique, agora essas missões, né, as novas missões industriais do governo e a missão, acho que é a missão 6, que é focada na defesa, né, tem ali uma linha para política industrial, para financiamentos, né? Quanto você está otimista com esse novo resgate que a gente está fazendo, ou tentativa de resgate da indústria com as ações do governo? Né, como é que você enxerga esse novo cenário, né, passado vamos dizer assim, toda a catástrofe? Eu imagino que a gente ainda está dando passos pequenos, né? Mas qual é a sua leitura, né, do que tá acontecendo hoje no Brasil? A minha leitura é que esse setor da indústria, do Ministério da Indústria e Comércio, ele está tentando tirar leite de pedra, ele está tentando fazer o que dá para fazer com os recursos que se tem. Eu acredito que o problema é mais macro, eu acredito que, enfim, o problema é a questão do orçamento, enfim, da própria questão do arcabouço fiscal. Eu acredito que as limitações que se tem para financiar a defesa, elas não vão... acredito que vai ter que haver uma revisão, inclusive, da ENDE, porque fica muito difícil financiar o que a gente precisa com o grau de limitação que se tem. Eu acredito que é uma boa vontade do governo. Agora, eu acredito também que dá para fazer mais com o que se tem, mas que isso deveria estar mais alinhado ao Ministério da Defesa. Eu acredito, por exemplo, que o mais fundamental de tudo para se fazer mais com menos, né, como os liberais gostam de utilizar esse termo, né, mais com menos, seria a primeira unificação das compras das Forças Armadas em um único órgão centralizado. Essa coisa agora de compras públicas e tal, lá com a ministra Esther Dweck, está avançando. Eles podiam aproveitar para dar esse passo aí na área militar também, né? Porque exatamente. Isso seria um poder de fogo grande ali, né? Para usar um termo do setor. Um poder de fogo de compras grande, né? Exatamente. Isso seria primordial, porque esses gastos são feitos, cada Força Armada fazendo o seu. Já houve casos de uma Força Armada modernizar um obuseiro e descobrir, quando vai procurar a empresa, que o Exército também fez essa modernização. Em vez de fazer junto, fizeram separado. Cada empresa com um fuzil diferente. Os fuzileiros navais acabaram de comprar um blindado estrangeiro, tendo blindados semelhantes, iguais, produzidos nacionalmente. Aí o Exército compra fica um pesadelo logístico, porque cada um compra de um lugar diferente. Se essas compras fossem feitas de maneira otimizada, centralizadas no Ministério da Defesa, num órgão com militares... Seria um grande passo. Muito, muito, porque isso é o primordial, porque as compras são muito mais caras, já que elas são feitas cada força fazendo a sua, e sem ponto de vista estratégico, porque o militar ele vai se preocupar com o operacional, ele nem está errado, ele está se preocupando com o operacional. E aí acabou acontecendo os casos, né, como, por exemplo, um caso que eu já cheguei a citar em artigo, né, o caso do MB3 Tamoio, que era um blindado, um tanque de guerra produzido pela Bernardini, que era focado no Exército Brasileiro. Se desenvolveu aquele tanque durante um tempão, e o tanque era razoavelmente bom, não era lá como os estrangeiros, mas era razoavelmente bom, e foi programado para o Exército Brasileiro. Chega na hora, o Exército, que já está desenvolvido, o Exército, como acaba a Guerra Fria, os estoques dos países europeus, né, eles deixam aquelas cavalarias gigantescas, eles começam a desativar e começam a vender muito barato.
o Exército compra esses blindados baratos porque o que o militar está pensando é em ter blindado suficiente para suas tropas. Não tem um órgão de inteligência ali para dizer, não, vocês vão comprar o nacional, mesmo sendo mais caro, mesmo sendo menos sofiscado, porque a gente quer desenvolver um setor de inovação ali, a tecnologia, para depois a gente produzir os nossos próprios meios, já que nós estamos em tempo de paz, e tempo de paz é momento para desenvolver tecnologias para o momento que for necessário. Então, o Brasil, ao invés de desenvolver o tamoio até hoje, está ali com a Bernardini, né, que fala em 2003, está ali com ela desenvolvendo esse tanque de guerra até hoje, novas versões, talvez até exportando, o que acaba que a gente está com esses blindados aí, antigos, que não foram usados em conflito e tudo mais, porque o militar ali, ele estava pensando na questão da doutrina, ele não está errado, ele está pensando, não, eu tenho tantos batalhões, eu preciso de tantos tanques, eu tenho esse orçamento. Né? A Bernardini era uma empresa importante do setor, né? A Bernardini. Ela era uma empresa que produzia cofres, coisas blindadas, e ela acaba entrando nesse setor militar e produz esse tanque, que é o tamoio, junto ao Exército. Porque a Engesa, ela produzia mais para exportação. Então ela produz o Osório, aí tem um saudosismo, de dizer, pô, o Brasil tinha que ter comprado o Osório, mas o Osório era muito caro, o Osório era muito mais, inclusive, do que o Exército Brasileiro precisava, e o Exército Brasileiro não tinha como comprar o Osório, porque ele era muito caro. Mas o tamoio foi feito para o Exército Brasileiro, né? Enfim. Então, era um programa que o Brasil deveria ter avançado, e não avança por conta disso. Então, essa falta de um modelo centralizado, de um órgão centralizado para aquisições, ao invés de isso ser direcionado pelas Forças Armadas, cada uma fazendo a sua, e fazendo compras diferentes, né? Ao invés de juntar tudo e comprar em lotes maiores para essas forças, de maneira unificada, porque a manutenção fica mais cara. Se você tem países diferentes fornecendo meios para fazer a mesma coisa, fica mais cara a manutenção. É um pesadelo logístico as Forças Armadas brasileiras. Se a gente unifica isso, já ia ser um avanço muito grande, daria para fazer mais com menos. Ali como, Eu ia te perguntar de China, Henrique, mas eu acho que a gente vai ter que fazer uma conversa só sobre China, porque assim... Você também é um estudioso de China, né? A gente escreveu muitas coisas no blog sobre China. Então já vou te fazer o convite aqui antecipado para a gente fazer um outro podcast só para falar de China. Claro. Mas assim, uma palavrinha ou outra que você daria para a gente aqui sobre China no espírito trailer da nossa próxima conversa sobre a indústria de defesa da China, né? O que você destacaria, né? Assim, nós vamos ter uma outra conversa de 40, 50 minutos para falar só de China, mas em 4, 5 minutos, assim, o que você destacaria da China? Acho que o pior de ver a indústria chinesa é pensar no que nós poderíamos ter sido, já que a gente estava no mesmo patamar que eles. Né? Só a Embraer que seguiu exatamente os mesmos passos ali da indústria aeronáutica chinesa, aprendendo a montar né, a Embraer vai ali com o Zermatt para produzir o Chavante, ela aprende a montar o seu primeiro caça, o primeiro avião a jato, aí depois ela desenvolve o AMX junto com as italianas. A partir da AMX ela consegue desenvolver as tecnologias para o Z-Jet, que vai ser o grande sucesso dela no mercado civil. Ela é privatizada de maneira responsável, ela não é uma privatização responsável, ela é uma privatização. BNDES ajudou muito também ali no momento da privatização. É vendida para os fundos de pensão do Banco do Brasil, tudo feito de maneira organizada, assim, não foi algo... Então, assim, a Embraer é esse caso de sucesso que mostra que a gente poderia ter sido seguindo um modelo muito similar ao dos chineses. Né? A Embraer surge como estatal porque se tenta empresas privadas, até cheguei a falar no blog sobre isso, né? O governo militar queria, no governo Castelo Branco, com maior tendência liberal, queria, se fosse para desenvolver setor aeronáutico, que fosse o setor privado. Mas o Osiris Silva procurou uma série de empresas e elas falaram, pô, vou concorrer com a Boeing? Não vou. Não dá, né? Não vou. E o Estado acaba correndo esse risco, entra o Delfim Neto, entra o Costa Silva, e aí o Estado já fica mais participativo e se cria a Embraer e é um sucesso, assim, consegue... Se fala muito do setor militar, dela vender o Tucano para a Força Aérea Britânica, o Xingu para a Força Aérea Francesa, mas o mais interessante é ela entrar tão forte no mercado civil americano de aviação regional, uma estatal brasileira. Impressionante. Ela virou líder, né, de jato... Isso, mais recentemente. Mas ainda como estatal, ela conseguia vender o Bandeirante no mercado civil americano. E aí depois ela é privatizada, já tendo essa questão da tecnologia, ela já conseguiu igualar a tecnologia com as estrangeiras.
ela é privatizada, saneada as contas, e aí o setor privado consegue torná-la mais flexível, inclusive, já que é um mercado muito disputado, né? Não é vender petróleo, né? A Petrobras, ela vende petróleo, você não precisa fazer uma propaganda de petróleo na TV. Porque não tem o que os economistas chamam de concorrência monopolística, né? De diferença de produto, esse tipo de coisa, né? Então, a Embraer foi esse caso de sucesso que a gente vai ver no caso chinês, que é único também, porque os chineses fizeram isso, eles foram aprendendo a montar, e aí se critica muito dizendo, eles estão copiando, tal, mas a gente nem isso sabe fazer, né? Porque, eles desenvolveram os caças de 5ª geração, dos mais sofisticados do mundo, mas eles estão copiando os Estados Unidos. Mas como se isso fosse fácil, né? Claro, os americanos copiaram os alemães, aliás, roubaram dos alemães na Segunda Guerra a tecnologia, né? Exatamente, é o que é feito, e eles estão fazendo, e daqui a pouco eles vão estar, inclusive, passando disso, né? Você estudou China em paralelo? Que você está fazendo hoje? Você está como professor? Quais atividades você está fazendo, Henrique? Não, eu tô como professor de história ainda, né? Estou querendo agora entrar na parte fazendo concurso aí para a universidade para adentrar aí como pesquisador. Mas eu pesquisei China em paralelo. Meu foco mesmo é a indústria brasileira, mas o caso da China me interessava muito. Mas você tem alguma coisa publicado já de China, não? Publicado academicamente? Não. Publicado academicamente não. Eu tenho publicado no blog, aqueles quando eu fui estudando em paralelo o setor chinês para... Eles fizeram que deu certo, né? Por que eles fizeram que está dando certo? Eu comecei a estudar China, comecei a estudar Índia, né? Mas a Índia, enfim, é até mais difícil de se obter fontes e tal, então eu fiquei estudando em China ali por conta própria, em paralelo à produção acadêmica. Boa. Fantástico. Vamos fazer isso, então. Vamos combinar uma conversa sobre China, né? Você deu uma aula aqui maravilhosa para a gente sobre história, né, do setor de defesa brasileiro, né? Tem tantas questões aí. Dá para ficar otimista, você acha? Porque, né, se você pensar no tamanho, na escala que a gente tem, é uma escala razoável, né? Pensando em centralização e tal, mas, por outro lado, a concorrência é muito violenta, né? Porque a gente concorre, é uma indústria que, pela natureza dela, concorre no mundo, né? Não é uma indústria local, né? Quando você fala de todos esses equipamentos, a gente está falando de concorrência mundial, né? É um mercado que, na essência, é um mercado mundial, né? Mas é um mercado onde, por exemplo, o protecionismo é tolerado, né? Enfim, se a gente for pegar Adam Smith, por exemplo, Adam Smith diz que ele defende, o Adam Smith defende os atos de navegação do Oliver Cromwell, que é a medida talvez mais protecionista da história, porque ele diz que era bom para o setor de defesa, que era fundamental. A ginástica que ele tem que fazer, né, no meio do liberalismo dele para defender o Navigation Act, né? Isso aqui pode, né? O Ulisses chega a fazer críticas ao Adam Smith como se fosse um hipócrita, inclusive, quando ele fala, né, sobre a questão de chutar a escada e tudo mais. Mas o Ulisses está criticando muito mais os seguidores do Adam Smith, que vão ser mais radicais que ele, porque o Adam Smith era, nesse ponto, defendia até a produção nacional, né? O Hamilton, tem um texto que o Alexander Hamilton fala que deve-se evitar ao máximo fábricas estatais, né? Mas para o setor de defesa é necessário abrir essa exceção. Inclusive, ele cria uma fábrica de munições e de armas. Eu acho que o Hamilton está por trás da criação ele era militar, inclusive, de armamentos, né? Ele ia a cavalo de Nova York para Boston. O cara é maluco, né? Ele era braço direito do George Washington, né? Na Guerra de Independência, né? Ele sabia tudo. 20 anos. Né? Acho que ele é um dos pais da construção da indústria bélica americana, né? Sim. As fundações e tudo mais, né? Mas é verdade, bem lembrado, o espaço, né, para a tolerância para o protecionismo e para políticas de inovação locais é muito maior no setor de defesa, porque envolve uma questão de soberania, né? É aquilo que a gente estava explicando aqui. Você não quer ter um sistema de mísseis cuja criptografia está na mão do seu inimigo, quer dizer, né? Exatamente. Então, e o comércio é o Estado, né? É o orçamento de defesa, o mercado, no caso. É o próprio Estado que faz o comércio ou um Estado estrangeiro. Então não dá para dizer, não, é só o setor privado ir lá e a mão do mercado vai regular e tudo mais. Como? Se depende exatamente de compras com estados, né? Exatamente. Então, enfim, é puramente algo que o Estado deve se envolver, né? Então, assim, seria interessante que o Estado brasileiro buscasse até questões de exceções, né? A gente fala do orçamento de defesa, enfim, é melhor não falar muito sobre isso agora que está toda essa histeria agora sobre questão do gasto, mas um dia talvez tenha que se debater
sem dúvida. Uma passagem ali nesse teto de gastos, como... Vou só dar uma conta aqui para a gente concluir a conversa, Henrique. Imagina que o ano que vem a gente vai gastar R$1 trilhão na conta de juros da dívida pública brasileira. O pagamento de juros será de R$1 trilhão. Imagine esses R$1 trilhão aplicados em tecnologias bélicas de defesa e coisas de avanço tecnológico, que é o que a China faz, né? Sim. Imagina, né, essa magnitude de recursos investida em desenvolvimento tecnológico e produtivo no que poderia resultar, né? Deixar essa reflexão aqui, já que você tocou no ponto, né? Acho que tocou no ponto do corte de gastos e tudo mais, enfim, mas é isso, o setor de defesa é sempre o primeiro a sofrer com corte de gastos, né? E não se atenta a questões de como esse dinheiro acaba voltando para a gente, né? No caso, quantos aviões a Embraer não está exportando que não colaboram para a gente ter uma balança comercial mais equilibrada, ter profissionais bem remunerados, como da Embraer, quase todos são engenheiros, tá? A gente fala de 15 mil. Salário médio da engenharia. Empregados com salários altos. Então, olha o quanto a gente ganha por conta daquele investimento em defesa que foi feito. Né? Até hoje, você vê algumas pessoas em fóruns de defesa dizendo, pô, o Brasil desenvolveu o MX, nada a ver, porque ele é mais caro do que o F-16, que é supersônico, era melhor a gente ter comprado o F-16 americano. Só que você compra o F-16, não tinha agora a Embraer gigantesca, porque as tecnologias... Você não conta a história da Embraer sem o MX, exatamente, né? Exatamente. Então, assim, existe uma série de ganhos econômicos a partir do investimento em defesa. Esse paradigma muda um pouco, até a gente falando de China, hoje em dia, porque o setor civil está disputando muito a parte de semicondutores, e a gente está chegando a um ponto em que é mais estratégico desenvolver tecnologia para o setor civil do que até o militar, né? Aos poucos existe uma certa mudança disso. Daqui a pouco os chips civis hoje em dia são mais tecnológicos do que chips utilizados no meio militar, já que demora mais para fazer esse tipo de aquisição, né? Mas, no geral, o investimento na tecnologia militar, ele acaba escoando para a economia como um todo e vai para o bolso dos brasileiros, ainda que indiretamente. Aliás, a gente começou essa conversa falando do GPS, da internet e tal, que são exemplos, né, clássicos disso, né, de como há esse transbordamento para o setor civil das tecnologias militares, né? Exatamente. Fantástico. Henrique Alvarez, muito, muito obrigado. Voltaremos aqui para falar de China, né, para falar um pouco mais sobre esse tema. Hoje a gente focou aqui, conversa mais na história da indústria de defesa brasileira, que acho que foi uma aula incrível que você deu aqui para a gente. Te agradeço, mas vamos te convocar de novo aqui para a gente continuar a conversa para falar um pouco sobre desenvolvimentos tecnológicos da China e de outros lugares aí pelo planeta. Fechado? Com certeza. Com certeza, fechado. Muito bom. Obrigado. O podcast Missão Desenvolvimento é uma realização da AFB-NDS, Associação de Funcionários do BNDES, e vai ao ar semanalmente em todas as plataformas digitais. O programa tem direção de Felipe Peçanha, produção de Tatiana Gurgel e edição de Pedro Rocha. Para saber mais, acesse nosso site www.missãodesenvolvimento.com. Você também pode assistir a outros episódios já gravados nos canais do Missão Desenvolvimento e da AFB-NDS nas redes sociais. Até a próxima!